Bom dia para todos e todas. Eu queria falar um pouquinho, antes de começar a apresentação, né, parabenizar pela organização do workshop. A gente considera que o acompanhamento de um CPA, de um CPE, é algo bem importante. A gente precisa juntar as pessoas, a gente precisa fazer mais atividades conjuntas, e esse é um passo extremamente importante. Eu espero que seja bastante proveitoso e tenha bastante sucesso o resto da programação. Do ponto de vista da FAPESP, a gente fala bastante sobre os CPAs no sentido de serem os nossos maiores projetos. E ele tem características, os CPAs têm características muito importantes, em especial por essa interligação e o comitê gestor, e ter a participação de empresas, ter a participação da pesquisa e ter todo o foco que ele tem. Vocês vão notar que eu vou falar muito a palavra CPA. Antigamente a gente usava CPA e CPE, certo? Um centro de pesquisa e engenharia, ele é um centro de pesquisa aplicada, então a gente tem unificado a nomenclatura simplesmente para mostrar que os dois são regidos pela mesma regra. Os que foram criados com o nome CPE continuam falando com o nome CPE, mas no geral agora a gente chama todos eles de centro de pesquisa aplicada. Tá? Então, só para trazer uma noção para todo mundo, eu sei que tem muitos daqui que já devem talvez saber esses dados, mas 42% da pesquisa do estado de São Paulo, da pesquisa do Brasil, surge aqui de São Paulo, tá? E aí tem vários números interessantes aqui, mas eu gosto de chamar a atenção que é 20% da população, 32% do PIB, mais 42% da pesquisa, tá? Então, essa é uma característica interessante, que é grande. Aqui tem um número de 7 mil doutores em 2017, esse número subiu para 8 mil nos últimos anos, tá? Eu vou falar um pouco sobre ele também, tá? A gente tem 67 instituições de educação superior, certo? 23 institutos de pesquisa, no caso, não privados, né? 32 agências governamentais e mais de 10 mil empresas inovadoras no estado de São Paulo. Então, esse é o ecossistema que a gente está falando, e especificamente do ponto de vista da FAPESP, ela termina com SP, porque a Constituição do estado de São Paulo fala que o recurso da FAPESP é para ser usado no estado de São Paulo. Então, a gente trabalha com esse contexto aqui. E aí a gente começa a ver também como que isso impacta, certo? Se a gente pegar aqui a universidade, certo, que mais produz junto com a indústria, certo? A Universidade de São Paulo, a Unicamp é uma delas também, a Unesp é outra delas, e a Unifesp também. Então, a gente tem as universidades que mais pesquisam e mais geram resultado junto com a indústria, certo? Aqui no nosso próprio estado também. Então, esse é um outro dado interessante para a gente poder chamar atenção no que a gente fala. E aí a gente chega um pouco no como a gente financia esse tipo de parceria. Eu acho que esse aqui é um ponto importante. O primeiro quadradinho, nós estamos dentro de um deles, então é um pouco mais fácil de falar, né? A FAPESP financia os centros de pesquisa aplicada. A FAPESP, hoje em dia, financia 3 tipos distintos de centros. Tá? Então, nós temos os CEPIDs, são os originais, os grandes centros originais, 100% financiado pela FAPESP. Nós temos os CPAs, que são os centros de pesquisa em parceria, com indústrias ou com o setor privado. E nós temos os CCDs, que são centros de pesquisa focados a problemas governamentais. Tá? Então, o CEPID, ele veio originalmente, ele fica contido dentro das instituições de pesquisa, e o CPA tem esse diferencial, que ele precisa encontrar um parceiro que esteja disposto a cofinanciar o centro. Quer dizer, a FAPESP financia 50% dos recursos e a instituição parceira ou as instituições precisam financiar o restante do recurso. E é interessante nesse cenário que o sarrafo de pesquisa, a regra de pesquisa não muda. É preciso fazer pesquisa de classe mundial, não está abrindo esse parâmetro, não é mexido, continua tendo projetos com alvos de 10 anos, e aparece um cenário interessante porque a gente tem uma preocupação bem grande com governança. É extremamente importante ter uma governança do centro para a gente poder conseguir fazer esse resultado. Um projeto de 10 anos com dificuldade de governança geram impactos muito ruins no longo do prazo. Então, a governança é um dos fatores importantes. E aí, para não perder a oportunidade, eu vou falar dos outros dois aqui para poder mostrar o que nós temos de diferente. Se a gente não chega num CPA, a gente tem outra linha de financiamento, que é o PIT, que é uma linha um pouco menor. A gente, às vezes, fala que é um mini CPA, né, ou que o CPA é um grande PIT, depende de o que você fala primeiro. Ele também cofinancia pela FAPESP, mas são projetos tipicamente de 2 anos, podendo chegar até 5 anos. E a ideia aqui é para poder fomentar o início de uma parceria, né?
E nós temos o outro pedaço aqui, que é o PIP, que é pesquisa inovativa para pequenas empresas, que financia, no caso, os fundos vão direto para a companhia, a FAPESP não pede participação, o foco é no projeto e a gente quer financiar da ideia até o marketing, certo? Até a venda desse produto. E a gente deixa propostas sendo submetidas a cada momento. Então, só para trazer o cenário, a gente tem dos projetos grandes aqui do lado esquerdo, projeto de porte médio e projetos menores do lado direito. Então, a gente financia cada uma dessa parte de inovação e a parte de empreendedorismo por aqui. Só para poder olhar para pessoas, alguns aqui eu conheço, né? Quantos aqui são alunos de pós-graduação nesse exato momento? Ótimo. Obrigado. Só para ter uma noção de coisas que eu vou falar aqui para frente, tá? Remotos, isso. Quantos que levantaram a mão remotamente? Vocês levantam a mão ali, ó, tem um botãozinho de mão aqui. Isso, vamos ver se estão acordados. Opa! Só um. Quantos são tímidos e não querem levantar a mão? Levantem a mão esses. Certo. O problema é os que vão assistir depois. Ok, sem problema. Então, o que a gente fala nesse contexto, tá? Eu vou falar dos centros de pesquisa para inovação e tentar trazer um pouco da parte, obviamente, burocrática, mas que é importante a gente sempre chamar a atenção, né? O financiamento é cofinanciado, essa parte eu já falei múltiplas vezes, certo? E os recursos vão parar na instituição de pesquisa, no caso aqui do Smarts, vão parar aqui na Unicamp, e esse é o foco do projeto. Então, tem duas fontes de recurso para financiar o projeto. A gente procura sempre projetos de pesquisa com alto potencial de impacto, tanto científico quanto tecnológico, e os tópicos são em comum acordo com a empresa. Esse é o ponto bem crítico. Pesquisas de médio a longo prazo, né, então até 10 anos, sempre 5 mais 5, então ele passa por um processo de avaliação. O diretor, pelo que eu entendi, está ali na frente, né, certo? É pesquisador da instituição, e o diretor associado está aqui do lado também. E a gente sempre tem isso, e a intenção é que esse seja o foco do modelo de governança. A gente precisa exatamente de vocês dois sentados um do lado do outro, ok? Para decidir as coisas e para ter aquele bom conflito na decisão que gera boas ideias, tá? A gente fala que esse conflito positivo é relevante. Se está tudo tão alinhado, talvez esteja faltando ousadia. Então, não, vamos para lá, para cá, não, vamos tentar encontrar um caminho. E é esse que é o que a gente chama de bom conflito, tá? A gente, às vezes, faz chamadas para CPAs, a gente pode fazer chamadas, e outras vezes a gente simplesmente, você acha um parceiro, você oferta para a FAPESP trabalha com esse projeto como um todo. Tá? Hoje nós estamos completando 30 CPAs no estado de São Paulo. Tá? Dos grandes centros é o que tem mais projetos financiados. E o número tem sido, a gente tem conseguido trabalhar na ordem de 2 a 4 novos por ano. Então é uma característica interessante de se olhar nessa escala também. Tá? O pitch faz algo parecido numa escala menor. E por que eu gosto de falar dos dois juntos? Porque essa é uma linha que às vezes as pessoas não entendem. Inclusive aqui nós temos PPs do CPA, certo? Quem são os pesquisadores principais desse CPA aqui? Ok, então, cada um de vocês poderiam, no caso, a gente fez uma chamada para o início do ano, e eu sei que nenhum daqui submeteu, mas tinha uma chamada no início do ano que vocês poderiam ter um segundo projeto alinhado a esse, com mais um lote de financiamento, tá? Então, daria para poder ter de forma complementar. Eu estou olhando, assim, algumas pessoas com cara um pouco de surpresa, mas é verdade, a gente tem formas de financiamento e os PPs podem pedir projetos complementares. No caso específico, era uma chamada para projetos alinhados, né? Então, o pitch poderia ser um subprojeto desse, com mais financiamento, tanto FAPESP quanto de empresas relacionadas, tá? Novamente, ele tem o mesmo tipo de financiamento e ele dura de 24 a 60 meses. A possibilidade aqui também da FAPESP fazer ou chamadas ou fazer submissões conjuntas, tá? Então, fazendo um pouco de propaganda para a Ericsson, se a Ericsson quiser financiar mais projetos, subprojetos daqui, é possível financiar na forma de pitch para ou pesquisadores daqui ou próximo, alinhados, tá? Estamos pensando mais no outro problema que a gente quer ter, que são empresas que querem agora associar. Exatamente. A associação com o nosso convênio, contrato ASIS, não é algo tão suave. Exato. De repente, o mecanismo de um pitch com um contrato diferente pode ajudar. Pode ajudar
não só financiamento, mas outras questões operacionais também. Exato. E é possível usar isso como argumento, quer dizer, eu consigo metade do financiamento via FAPESP e você financia metade. Só toma cuidado para que a metade não seja, a empresa estava disposta a dar um certo valor e agora ela vai dar metade. Na verdade, você quer dobrar o financiamento da empresa e não dividir por 2 e dobrar a burocracia, tá? Só tomar esse cuidado, que às vezes a gente tem que tentar pensar no cenário. E vou falar mais, a FAPESP, o financiamento, quando é bolsas, é uma metade que é metade mesmo e perdura no tempo. Exato. Porque quando o aporte é financeiro, esse ajuste dos valores é algo que a gente precisa acompanhar toda a empresa. Exatamente. Exatamente. Então, esse é um ponto bem relevante. Então, assim, pode-se pensar num CPA que vai fomentar outros parceiros que não são do porte do principal, mas eles podem ter pitches alinhados a ele ali. Inclusive, os PPs podem ser outros, ou mesmo pegar e financiar via alguns PAs que vão crescer de status no próprio pitch posteriormente, tá? Então, esse é um outro cenário interessante. E aí, a gente sempre fala que os projetos têm que beneficiar ambos os lados, tá? Então, em particular, a gente quer que as empresas ganhem atraindo projetos, ganhem com a publicidade desses resultados, obviamente, tá? Mas a gente tem que tentar olhar no sentido de que ganhe com resultados científicos de alta qualidade. Esse é o ponto importante. Vai ter acesso, obviamente, aos pesquisadores, vai ter parte do processo de avaliação científica conduzido pela FAPESP. Então, a FAPESP tem um acompanhamento e a gente vê que certas empresas, em especial com recursos governamentais ou recursos de isenção, conseguem, com o aval da FAPESP que está sendo feita pesquisa, facilita a prestação de contas. Então, tem esse ponto importante. E tem a questão de institucionalização e o cofinanciamento da FAPESP como um todo, tá? Então, esse é um ponto bem crítico. A gente gosta de falar de visão geral dos projetos. E aqui, também tem aquele cenário, um financiamento de 10 anos, quer dizer, quando eu aceitei esse convite faz algumas semanas, eu não sabia que a calha da minha casa ia romper hoje, né? Então, o que você vai pesquisar daqui a 10 anos também não vai saber, você vai saber coisas para frente. Então, ele tem que estar preparado para trazer essas mudanças e ter esse recurso, de certa forma, livre, acompanhado, mas livre para trabalhar para frente. Acho que esse é um ponto bem relevante para a gente poder falar. E eu queria pegar e falar um dos outros resultados que a gente gostaria de fomentar, em especial, por isso que eu perguntei dos alunos de pós-graduação, e eu vou começar aqui fazendo, na realidade, um pouco de perguntas, né? As universidades de São Paulo, no caso, formam da ordem de 8 mil doutores por ano. E, no fundo, as instituições de pesquisa de São Paulo não chegam a contratar 1.000 professores por ano, certo? E aí a pergunta que eu tenho para os pós-graduandos é para onde vocês vão depois, tá? Então, essa é uma pergunta interessante. E aí, assim, um pouco de forma provocativa, certo? Muitos dos doutorandos, em especial, fazem concurso para professor sem ter formação de professor. Então, significa que você é tão bem formado para ser professor quanto para ser empreendedor. Você não teve nenhuma formação para professor nem para empreendedor. E é algo que eu acredito que os CPAs e outros CPAs aqui da Unicamp estão trabalhando nisso também. Tá? Se pegar o Cine, que é um outro CPA que tem aqui na Unicamp, ele tem trabalhado fortemente a área de empreendedorismo, inovação aberta e tudo mais. Então, é um dos itens que eu acho interessante para vocês trazerem e começarem a olhar como que você pode fomentar usuários dessa nova tecnologia que vocês estão criando, ou novos desenvolvedores, novas ações que vocês podem sair. E aí, para tentar ter um pouco de motivação, certo? Só para mostrar, o PIP é um programa 100% financiado, então você começa com uma ideia e um projeto e a FAPESP pode chegar a te financiar até 8 anos da sua empresa, certo? Eu falo 8 anos pela sequência, você vai ter 1, mais 1, mais 2, mais 2, mais 2, são múltiplos projetos, depende da maturidade, até você começar com a expectativa de que você seja algum resultado científico e algum resultado de produto, certo? E tem uma frase interessante que está aqui logo nesse segundo bullet, né? Se você sabe sabe como fazer isso, então o PIP não vai financiar. Então, a sua empresa tem que ter um desafio tecnológico também. Menor, é claro, você já quer ir para o mercado, mas ele tem que ter um desafio também. E por isso que a gente tenta falar que os seus alunos de
graduação, mestrado e doutorado, eles estão num ponto interessante para virar empreendedores no futuro, e quem sabe no futuro financiar outros projetos juntos com você. Cofinanciamento é interessante para frente. Então, nós temos projetos nesse sentido, tá? O incentivo, então, o objetivo é incentivar a competitividade de mercado, tá? E a gente não pede grau acadêmico para submeter o PIP, então pode ter graduação, mestrado, doutorado, a gente dá bolsa de valores diferentes, mas você pode submeter em cada um desses, e aberto para propostas em todas as áreas. Então, a gente brinca que tem pelo menos 7.000 doutores ali, e vários outros ali nesse cenário para poder trazer. Tem múltiplos níveis de financiamento, eu não vou detalhar tanto isso aqui, eu vou mostrar um outro diagrama depois, mas esse é um ponto interessante. E eu sempre gosto muito desse vídeo mostrando como são os projetos, mais de 3.000 projetos financiados no PIP pela FAPESP nos últimos anos. E a maior bolinha é São Paulo, a segunda maior é a região de Campinas, mas eu queria fazer uma provocação, que vocês podem ver que a bolinha de São Carlos está crescendo e quase alcançando a nossa, então a gente um pouquinho de bairrismo, eu sei que tem professores de São Carlos e tudo mais participando, mas a gente fala um pouco de bairrismo, nós precisamos crescer mais, e tem uma característica interessante aqui, que a gente está percorrendo a rodovia Anhanguera, tá? Então, você pode olhar que São Paulo cresce na rodovia Anhanguera. Se a gente voltar 5 anos atrás, a pandemia também cresceu pela Anhanguera, então a gente sabe que as coisas em São Paulo caminham alinhadas à Anhanguera aqui. Mas o outro que eu acho, tem um outro diagrama que eu acho mais interessante ainda, a gente fez esse também recentemente, que são as palavras-chave ao longo dos anos, certo? E são as palavras-chave pesquisadas ao longo dos anos nos projetos PIP, tá? Então, esse é um ponto interessante. Você pode ver que aparece software ali, ó, o software está caindo, está lá embaixo, quase indo embora já. Foi embora já software. Quer dizer, em 2008, ali, você ainda pesquisava coisas relacionadas com software, e de repente tudo vira software, né? Então, ninguém mais usa a palavra software. Aparece IoT, e de repente aparece IA lá em cima em 2020, e agora a gente vai parar de ter briga pelo primeiro lugar, e aparece briga pelos outros, né? Observa que o primeiro é IA, o segundo é Machine Learning, o terceiro é Visão Computacional, o quarto é Aprendizagem de Máquina, quer dizer, dá para juntar isso tudo ainda, tá? Depois aparece a IoT, mas certamente tem software lá, e aí aparece sustentabilidade querendo aparecer ali, certo? Impressão 3D, nanotecnologia, agricultura de precisão e Deep Learning. E aí começa a aparecer, por exemplo, agricultura de precisão, que é tecnologia, mas tem uma questão bem aplicada. Eu gosto muito desse vídeo, que ele mostra que o PIP tem se adaptado às demandas recentes, ele continua sendo capaz de financiar projetos em múltiplas áreas, e eu acho que esse é um ponto interessante. A gente tem que trazer esse nível de financiamento e pegar essas pesquisas de ponta e levar para frente. Nós temos empresas bem interessantes nessa direção aqui também. Tá? Então, só para poder fazer um fecho bem geral, pesquisas que a gente faz e o que a gente precisa, se você quer fazer uma empresa, qual o desafio que você quer responder na sua empresa, qual é a demanda, quer dizer, alguém vai querer comprar? Já não é mais uma pesquisa pura e simplesmente acadêmica, você quer fazer uma pesquisa para encontrar um produto. Quem são as pessoas, quer dizer, qual é o time que você vai trabalhar, qual a metodologia, qual é o orçamento, e o orçamento aqui, a FAPESP financia o orçamento inteiro, então é bem possível você fazer. E qual é o produto, quer dizer, o que você vai fazer de resultado e vai tentar vender, e como que você vai vender. No fundo, a gente gosta muito de falar, você vai vender isso e vai emitir nota fiscal? Certo? E do ponto de vista da FAPESP é super interessante, a gente recebe 1% da receita de imposto do Estado de São Paulo. Eu brinco que esse último item é o nosso cashback sobre o financiamento da empresa, né? A gente financia uma empresa e ela volta para a gente, tá? Tá. Eu falei que eu tinha um diagrama para vocês, essa apresentação vai ficar lá, então eu não vou falar tanto detalhes, mas a intenção é que você comece aqui no canto esquerdo embaixo sobre conceitos, certo? Vai desenvolver conceitos, caminha para protótipo, validação e produção. E a gente tem uma escala de TRLs aqui que nós trabalhamos, e também uma escala de PIPs que podem ser financiados até aquele momento. E é interessante a gente olhar nesse cenário que, do mesmo jeito que a gente tem aquele investimento de uma empresa na universidade, a FAPESP faz o match, nós também temos o PIP Invest. Se a sua empresa conseguir um financiamento de outra empresa, um aporte financeiro, a FAPESP também faz o match para você, tá? E sempre que faz na forma de match, a gente sabe que tem 2 olhos olhando ou 4 olhos olhando, e isso ajuda a gente a prestar mais atenção e conseguir resultados melhores, tá? Ok? Tá? E aí eu vou mostrar alguns casos justamente desse último pedaço, certo? Esse primeiro que eu achei super interessante, a gente mostrar o caminho da inovação aqui do lado esquerdo, 2015, com ideia, oportunidade, até chegar em produto lá em 2019, e a Felcom aqui, ela teve 3 projetos PIPs, ela passou por muitas coisas regulamentares aqui, e hoje ela faz o primeiro retinógrafo portátil de alta qualidade, de alta resolução do mundo,
certo? E eu brinco que a sacada deles, se você olhar direitinho essa figura, é que eles notaram que quase tudo que você precisava do retinógrafo era uma lente e o resto estava no celular. Então eles começaram com um protótipo que era uma lente no celular até chegar no equipamento como esse aqui, certo? Pesquisa de alta qualidade no início e transformar isso em produto e passar, no caso de saúde, obviamente, passar por muito desse cenário aqui de regulação, tá? A outra que é daqui é filha da Unicamp, né, a iSystems, que ela foi comprada recentemente, né, eu lembro, eu dei aula no primeiro semestre, eu dei aula para um dos fundadores dessa empresa, no meu primeiro semestre na Unicamp, então posso dizer que ele já tem 23 anos que ele estava na sala de graduação, formaram a empresa, conseguiram mexer e trabalhar com questões de aumentar a produção e diminuir desperdícios em várias empresas, então novamente são empresas grandes já hoje em dia. A Altasa, ela é uma que já tem subsidiária até nos Estados Unidos, ela tem entre clientes GM, Volkswagen, Scania. Um dos pedaços, esse lado esquerdo dela aqui, ela inspeciona a linha de produção e consegue descobrir falhas na produção de aço ou na pintura que você, de outra forma, só descobriria lá no final da linha, tendo um retrabalho grande. Essa aqui é a Agrobio, tem todos esses números, eu acho que o primeiro aqui, ela melhora a produção em 17% a produção de café, isso por si só para mim já seria suficiente, né, como uma pessoa que gosta de café, mas ela também mexe com vários outros cenários e através de polinização inteligente e assistida para vários tipos distintos de agriculturas, tá? A Nanox fez muito sucesso na época da pandemia, com o isolamento antiviral para couros e para outros tipos de superfície. Ela também tem certificação nos Estados Unidos. E observa interessante que ela teve 9 PIPs. O processo de desenvolvimento demandou múltiplos projetos e produtos diferentes, né? Certo? Então, esses são alguns exemplos que eu queria falar. Eu acho que eu fico aberto aqui para perguntas e espero que sejam estimulantes para vocês também. Obrigado. Excelente, eu acho que vale a pena, sim. Vamos aproveitar que voltamos no timing, né? Mas 5 minutinhos eu acho que vale a pena. O Rodolfo, pelo menos para mim, trouxe algumas coisas que eu não sabia. E confesso, e isso, imagina se você não fica sabendo que recebe todos os e-mails e tenta ser, né? Quantos outros não estão sabendo, né, dessas possibilidades. Então, eu não queria monopolizar mais, eu gostaria de realmente abrir, inclusive os remotos, quem quiser trazer algum comentário ao que o Rodolfo apresentou, uma dúvida, uma pergunta, acho que é um bom momento, um ótimo momento. Na verdade, eu queria fazer uma pergunta não relacionada aos tópicos que você trouxe, que eu achei assim muito interessante, né? Perspectivas diferentes, e algumas coisas realmente nos escapam, né, no dia a dia, né? Por exemplo, a gente sempre pensou, por exemplo, de ter um pitch associado, né? Essa chamada em particular, acho que a gente até acabou ou a gente não teve condições de assimilar, né? Porque a gente vê as chamadas, obviamente, mas assim, essa possibilidade de a gente trazer outros parceiros e não só a Ericsson com atividades que sejam complementares ao que a gente está fazendo, acho isso bastante interessante, né, para o crescimento do centro como um todo, né, e a não dependência só de um parceiro industrial, né. Claro que a gente também poderia entrar num pitch, mas assim, muito, muito interessante mesmo. Primeiro, uma curiosidade, né, que eu me esqueci, mas se você sabe quando que a gente teve o primeiro CPA aprovado, se já teve algum que completou esse ciclo de 10 anos. E uma outra coisa também, que teve essa questão dos centros internacionais, né, essa questão da internacionalização. Se pudesse falar só um pouquinho sobre isso, agradeço. Obrigada, Rodolfo. Ok. A gente não tem um centro ainda que completou 10 anos, nós temos centros na segunda fase já e próximos a 3 anos de encerrar ou 2 anos de encerrar. Então, existem centros já próximos nessa segunda fase. A gente já teve centro que encerrou, o casamento não deu certo, né? Então a gente teve centro que encerrou, e a gente fala que foi o divórcio mais amigável possível que tinha, todo mundo tinha certeza que não dava para seguir daquele jeito, e tudo bem, certo? Ok, não foi uma coisa, foi um projeto muito ousado, mas as pessoas depois desistiram daquela ideia,
tá? E aí tentaram fomentar outros centros. Então, esse é o contexto que a gente tem dos próprios centros. Então, é um projeto razoavelmente recente nesse cenário. A gente está, inclusive, nesse momento, atualizando a página para poder trazer mais dados para eles logo para frente. A gente vai perguntar para os coordenadores um pouco desse... Igual eu mostrei imagens dos PIPs aqui, a gente quer ter um slide de cada CPA para apresentação, quando eu for nos outros, falar bem de vocês, mas falar bem na língua de vocês e não na língua nossa aqui do que a gente está olhando. Então, isso é uma das ações que a gente está colocando aqui para a nossa atualização. Do ponto de vista de internacionalização, a gente tem múltiplos cenários. Nós temos, às vezes, cenários de chamadas FAPESP. Tem uma que está em discussão com a NSF, o problema é que está complicado agora pensar nesse contexto NSF, tá? Então, esse é um ponto mais crítico. E a gente está criando um instrumento um pouco mais genérico de financiamento, que é, você tem um projeto de financiamento e a gente pode te dar um recurso extra para você fazer parcerias. Vai valer para parcerias tanto no Brasil quanto no exterior. Então, eu acredito que esse outro modelo vai funcionar um pouco melhor nesse momento, porque a chamada com a NSF está entrando, mas ainda está precisando ser... E a gente fez, ano passado, workshops até centros com centros, né? Então a gente fez esse modelo, a FAPESP está disposta a financiar, então tendo parcerias internacionais pode solicitar recursos, aportes. E tem uma coisa importante aí, falando para projetos mais altos, né, que são projetos de valores mais altos, vocês têm um canal direto para tentar propor essas coisas diferentes, porque aí você já está caindo numa coisa bem mais ad hoc, não é uma chamada que você precisa esperar, você quer fazer, então o projeto de você pode ter já bolsa de visitante estrangeiro, você pode trazer visitante estrangeiro, você pode, obviamente, você já tem BEP hoje, você já tem ao contrário, que você vai para o exterior, você pode usar isso para fazer a internacionalização, então seu projeto já tem um pedaço dos recursos, mas de repente você precisa de alguma coisa, você pode pedir uma alteração de orçamento para tentar pegar essa coisa. O que a gente fala é que não mandem uma toda semana, né, porque precisa passar por um ser humano, então aglutine algumas e faça, por exemplo, como resultado de um workshop, vocês podem virar e falar, olha, quais são as ideias que nós queremos aqui, será que a gente precisa de novo financiamento e pedir, tá? A gente brinca que o nosso recorde agora é um projeto com 190 solicitações de mudança nos primeiros 3 anos, certo? Então, aí fica pesado demais para a gente, é que cada aluno de iniciação científica, ele fazia uma solicitação separada, a gente conversou com ele e falou, poxa, faz uma por mês, né, pelo menos porque só uma está sendo tratada por vez, tá? Ok? Nessa linha aí, eu queria fazer uma pergunta que é bem específica para os marketing, que a gente até conversou um pouco essa semana. A gente tem visto uma tendência do doutorado direto, né? A gente, até o próprio Zago deu aí uma entrevista falando, né, da motivação de os alunos irem para o doutorado direto. Nós não pedimos cota do doutorado direto. Quando a gente submeteu o CPE, a gente não pediu doutorado direto. Esse pedido, né, desse aporte, né, dado essas novas mudanças, novas tendências, cabe também chegar para a FAPESP e falar, olha, a gente gostaria de pedir um aporte para doutorado direto, ou a gente tem que converter bolsas que foram do doutorado para doutorado direto. É uma pergunta bem específica do nosso caso, né, dado o momento atual que a gente tem percebido essa mudança, né? O que você acha disso, Rodolfo? E que temos casos de alunos de graduação que realmente o desempenho deles já foram para o exterior e... Fizeram IC FAPESP, fizeram BEP, cada caso é um caso, né? Eu sempre falo isso, cada aluno é um aluno, tem aluno que nem quer isso, que você oferece a possibilidade de doutorado direto, ele não quer, pelo perfil, ele quer passar pelo mestrado, mas tem casos que querem, tem a maturidade, né, mínima, pelo menos, e aí a gente está nessa situação de o que a gente faz? Vai direto para o balcão, claro, sempre tem a possibilidade de ir direto no balcão, mas e as cotas? Será que a gente pode apresentar esse pedido para a FAPESP? Bom, poder apresentar o pedido sempre pode, né? Eu tenho a resposta simples, mais fácil aqui, né? Você sempre pode pedir. Então, deixa claro que, obviamente, você sempre pode pedir. Se você quiser trocar a bolsa de... remanejar recursos seus, a gente está super mais flexível, muito mais flexível agora. Então, eu tenho uma bolsa de doutorado que não é direta para uma bolsa de doutorado direto, trocar uma para outra é super fácil. E aí, o pedido de novas cotas, eu deixaria, por exemplo, na sequência de um relatório, de algum evento, para você pedir mais coisas juntas, tá? Eu acho que esse é um ponto. Seria interessante conversar
com a mesa e falar, olha, a gente está pedindo mais tanto, a Ericsson também está fazendo mais tanto de alguma coisa, então a gente sempre gosta de dividir a conta, porque é a meta do CPA. Então eu consegui 3 bolsas de doutorado direto da Ericsson a mais aqui, e eu estou pedindo mais 3 da FAPESP. Isso vai sempre, assim, a gente vai julgar e vai olhar. O que a gente gosta de falar é que vocês deveriam tentar aglutinar um pouco os pedidos para ficar mais fácil a análise, mas não é uma obrigação, não é nada disso. A gente sabe que o ingresso costuma ser no início do ano, por exemplo, então dá tempo de fazer o pedido e colocar lá. Balcão também a gente não pode negar, né? Balcão sempre pode, a gente não proíbe ninguém. Então, balcão é uma solução que a gente não precisa nem... se todos estão estimulados a pedir balcão o tempo inteiro, sem problema, tá? Eu já teve uma vez que eu pedi pós-doc de um CEPID meu, pedi no balcão, porque o cara é tão bom, ele quer pós-doc para daqui 6 meses, eu vou pedir balcão, não vou gastar cota do projeto. E saiu super rápido e tudo mais, né? E aí, podia estar vinculado ou não, só vinculei o número, sabe? Era mais fácil, era menos papel para submeter, não tinha que ter a cartinha do coordenador, não tinha nada a ver, tá bom, tá tudo aqui. Mas a gente está tentando facilitar esse processo, inclusive a flexibilização do orçamento. Então, só para resumir, o orçamento vai ser cada vez mais flexível, então a mudança vai ser mais fácil. Não quer dizer que a gente, pelo menos no primeiro momento, você vai mudar, mas você vai pedir, as respostas vão vir mais rápidas e afirmativas, tá? Que ainda tem, no caso do sistema, você tem um processo operacional, então acaba tendo que documentar isso. A alteração orçamentária, solicitação de novos orçamentos, conversa com a Ericsson e solicita alguma coisa, se vier com uma contrapartida é mais fácil para a gente, não quer dizer que você tem que ter bolsa de um lado e bolsa do outro, você pode ter um equipamento de um lado e bolsa do outro, então dá para fazer isso, dá para trazer nesse contexto que estava mencionando de um PIP, quer dizer, a tecnologia que vocês estão trabalhando aqui hoje, certo? Ela tem um certo viés de interesse para a Ericsson, mas tem um outro viés de interesse, ou múltiplos outros viés de interesse para outras indústrias, e aí você pode trazer essas outras indústrias que não competem com a Ericsson, potencialmente podem ser até clientes da Ericsson, né? Alguém que compra um equipamento da Ericsson hoje pode ser um dos parceiros que vai entrar no pitch para poder fazer lá. E pode começar com o pitch sem tanto problema. O que a gente ainda não atualizou as regras do pitch, tá? Então o pitch ainda está, a gente está num processo de simplificar a submissão. O pitch é o nosso terceiro da linha, tá? Então ele ainda está com as regras um pouco mais, muito documento em anexo, a gente vai diminuir isso, mas nada impede de submeter desde já os projetos e fica tudo direitinho, tá? Então esses que são os caminhos, falou? Excelente, eu acho que o timing é perfeito, estamos entrando no terceiro ano, temos os processos, temos os alunos talentosos, temos um lab quase aí saindo também do forno, que vai viabilizar essas pesquisas, vai no encontro do Innovation Lab da Indaiatuba com os parceiros industriais, Nestlé, os robôs lá do Sul, enfim, todos esses. E me deu mais uma outra ideia, que é agora a próxima chamada do 6G, que está acontecendo lá na Europa e que a gente já está sendo contatado. De repente, o interessante é entrar com uma dessas, que são esses projetos colaborativos de 3 anos do lado da Comissão Europeia, e a gente entrar, mas num formato assim, center, como Smartness, não como Unicamp, os meus alunos, fulano, não. É o Smartness entrando, após que o projeto for aprovado do lado do europeu, eventualmente, né, para não criar todo esse desgaste, solicitar um bilateral. Você quer fechar? Eu estava pensando no que você falou, mas não sobre a questão dos projetos europeus, é porque aí teria que ter uma chamada, Brasil teria que ser incluído também. Não. Os projetos europeus já acontecem, a Ericsson já vai participar. Tem novos começando agora em 2026, e tem uma chamada agora que vai ser avaliada em setembro, outubro. E aí desses, onde a Ericsson participa, já coloca, a gente coloca nosso Smartness como parte. Sim. Não precisa nem fazer na submissão. Bom, gente, vamos continuar no café. Não, mas deixa eu só fazer uma última perguntinha rápida com relação ao pitch. Porque faz um tempo que eu olhei as regras, inclusive já até fui para a FAPESP para conversar sobre isso há muitos anos. Essa questão do percentual da contrapartida chega a 50%? Porque o pitch, eu me lembro, há um tempo atrás, tinha uma questão assim, dependendo do quão exploratória é a pesquisa que está sendo feita,
aí o percentual varia, né? Então, assim, uma pesquisa mais básica, em princípio, pode ser suportada pela FAPESP até acima de 50%, era assim, 50%, e mais aplicada, menos. Continua assim, professor? A regra atual está ainda com essa redação. A gente está migrando para um modelo bem mais próximo, 50% para cada um, porque, assim, no acordo, por exemplo, que FAPESP, Ericsson e Unicamp assinaram, todas as bolsas BEP que estão aqui para a Unicamp, a Ericsson não faz match. Então, na realidade, a FAPESP já financia mais, certo? Não tem BEP na bolsa, essa conta não aparece no orçamento. Não, a gente sabe disso, então, assim, a gente está definindo lá, e a gente está caminhando para um cenário de tentar definir um patamar um pouco mais claro. Por exemplo, a RTI vai entrar, a reserva técnica, o benefício complementar, a gente está tentando esclarecer e deixar bem claro nas próximas chamadas, porque vem consulta e a gente tem que responder nas consultas, mas a gente quer formalizar isso. Então, uma das leituras é que o que a FAPESP está dando a mais vai ser sobre esses acessórios, benefício complementar, reserva técnica e a RTI e as BEP, certo? Que são coisas que tem um argumento que a gente tem que falar, quer dizer, pode ser que o projeto não use nada. Do mesmo jeito, pode ser que de BEP, ele pode não usar nenhuma BEP, a FAPESP botou à disposição e não usou, certo? Mas também, da mesma forma que você pode querer pedir um equipamento e não comprar, quer dizer, a gente espera que o dinheiro vá usar, e aí eu vou trocar um pouco do chapéu e vou falar como um gestor público, né? Dinheiro público precisa ser usado para a finalidade pública que ele foi definido, gente. Então, sobrou dinheiro no seu projeto, é problema. Porque alguém não ganhou dinheiro, outro projeto não foi financiado com esse recurso público, e esse recurso público foi pego de imposto das pessoas. Em última instância, você poderia não ter, obviamente, captado esse imposto, o que é muito difícil, está fora da nossa alçada. Em última instância, em outra instância, você poderia ter financiado outros projetos. Então, você poderia ter melhorado a ciência. Então, a gente fala que o recurso público tem que ser usado para aquela finalidade que ele foi planejado. Então, sobrar dinheiro não é uma coisa que a gente espera como um projeto bem executado. Fiz tudo prometido e gastei só 10%. Então, o projeto foi mal planejado. Tá? Ele foi mal planejado, sobrou dinheiro demais, significa que você pediu dinheiro errado, você fez um projeto mal planejado. Então, eu gosto de falar desse outro lado, porque às vezes a gente fica querendo segurar bastante, né? Mas a gente precisa usar o recurso no potencial do projeto. Não vou desperdiçar, não estou fazendo nada disso, mas você precisa fomentar mais ainda o potencial desse projeto do jeito que você está fazendo. Tá? Excelente.